Oi, gente. Hoje nós estamos aqui, dessa vez, direto para uma aula prática, certo? Eu não vou passar os desenhos, como eu passo geralmente nas minhas aulas, porque a gente vai tratar de um assunto que é mais direto ao ponto, certo? Nós vamos falar sobre arquivos, leitura e escrita de arquivos, certo? Principalmente arquivos de texto. Então, como a maior parte já é dentro do compilador, eu vou começar aqui mesmo, certo? Não tem nenhuma grande lógica assim por trás que a gente precise demonstrar antes de começar a usar, ok? Então, para a gente usar arquivo, nós vamos precisar da biblioteca stdio, ok? Porque I/O significa in and out, ok? Entrada e saída. Então, a gente já usa essa biblioteca, então a maioria das pessoas já tem no include, mas saibam que a parte da leitura dos arquivos está aqui dentro. Então, sem essa biblioteca, você não vai conseguir fazer o que está na aula de hoje, ok? Então, para a gente fazer um arquivo, primeiro a gente tem que decidir qual é o nosso tipo de variável, né? Arquivos, eles têm um tipo específico de variável, que é a variável do tipo file. E o que acontece? Essa variável não é uma variável qualquer, certo? Ela é, na verdade, um ponteiro. Nós vamos sempre usar ponteiros quando estivermos trabalhando com arquivos, certo? Então, eu vou falar que o nome desse ponteiro vai ser arquivo e ele vai estar vazio. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ou ler um arquivo já existente ou criar um arquivo para a gente poder usar, certo? Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Isso aqui é a parte do meu projeto, vocês conseguem ver, ela tem apenas o binário e o meu código fonte, certo? Não tenho nenhum arquivo aqui. Então, o que eu posso fazer? Vou arrastar para cá a pasta. Eu posso fazer duas coisas. Ou eu posso criar o arquivo diretamente aqui na nossa pasta e começar a usar ele, ou eu posso criar o arquivo dentro do meu código, que é o que eu vou preferir fazer por agora, certo? Então, eu vou aqui ocultar minha pasta, rapidinho, para não ficar na nossa frente. E o que eu vou fazer? Eu vou começar falando que arquivo vai ser igual a file open, a abertura de arquivo, e aqui eu vou botar o caminho até o meu arquivo. Se eu tivesse que botar o arquivo entre várias estruturas de pasta, aí eu teria que especificar direitinho, usando as barras e tal. Mas como eu quero botar dentro da própria pasta onde o código-fonte está, eu posso simplesmente escrever o nome do arquivo. Então, eu vou colocar aqui texto.txt, certo? E o que eu vou fazer? Agora eu tenho que falar um modo de abertura desse arquivo. Tem três modos mais gerais, assim, digamos, que a gente vai usar. Tem o modo de escrita, que é o W, o modo de, digamos assim, adição, certo? Que é o nosso A, que do inglês vem append, e o nosso modo apenas de leitura, que é o R. Ok? Então, qual a diferença entre esses três? Se eu tentar ler um arquivo não existente e tentar ler ele em modo de leitura, vai gerar um erro para mim. Porque eu só consigo aqui usando o R ler coisas que já estão dentro de um arquivo que já existe, certo? Se eu usar o W, ele vai criar o arquivo para mim caso ele não exista, certo? Só que tem um detalhe, toda vez que eu tratar o arquivo aqui dentro, eu vou subscrever o arquivo que já está lá. E o A, ele também serve como W na questão de criar o arquivo se não existir. Então, se esse arquivo texto.txt não existir, a gente vai estar criando ele, ok? Então, o que acontece? A diferença entre o A e o W para a gente é que o A ele vai adicionar as coisas no final do nosso arquivo, enquanto o W sobrescreve, o A ele simplesmente vai adicionando conforme a gente vai pedindo para ele, certo? Então eu vou criar aqui no A, porque a gente não tem um arquivo criado na nossa pasta, eu quero criar com ele e depois eu vou adicionar coisas com ele, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro vou fechar o arquivo, certo? Por um motivo. Se a gente não fechar o arquivo, o que vai acontecer? Eu vou passar o maior tempo aqui fazendo as alterações no arquivo, colocando, tirando texto, mas no final, se eu não colocar o fclose, o file close, ele não vai salvar nada no meu arquivo, certo?
Então, feito isso, a gente já tem a segurança de que o que a gente fizer aqui vai estar salvo. O que a gente pode fazer agora? É muito boa prática a gente verificar se tem um erro no ponteiro do arquivo antes de começar a mexer nele. Por quê? Como eu falei, se a gente tentar ler um arquivo que não existe, ele vai gerar um erro para a gente e esse erro vai perseguir pelo nosso código se a gente não tratar ele de alguma forma, ok? Então, eu vou deixar aqui eu falar o seguinte: se arquivo é igual a null, ou seja, se o ponteiro para o arquivo for nulo, ou seja, o arquivo não existir, a gente vai falar erro na abertura do arquivo e nós vamos simplesmente sair do programa. Return 1. O que mais pode causar um erro quando a gente está tratando de arquivos aqui na linguagem C? Às vezes, o seu arquivo vai estar em um lugar, por exemplo, dentro da pasta C, dois pontos, se você estiver usando Windows, C, dois pontos, e em alguns lugares não tem, o usuário normalmente não tem permissão de criar e modificar arquivos lá dentro, certo? Então, caso você não tenha permissão, mesmo que você abra com qualquer módulo, W, A ou R, você vai gerar um erro. Às vezes, você está tentando ler um arquivo que só pode ser lido e você está tentando escrever nele. E aí isso também pode gerar um erro, certo? E o outro erro, por exemplo, também seria, às vezes você digitou o nome do arquivo errado. E aí você está tentando ler um arquivo que não existe. Aí também vai retornar um erro e assim por diante, ok? Então, saibam que esse if aqui, ele serve para evitar esse tipo de erro, ok? Então, serve para evitar erros. Então, agora o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, eu vou simplesmente escrever qualquer coisa dentro do nosso arquivo. E eu vou falar, essa é a primeira linha no meu arquivo. Tem um detalhe aqui, gente. Se eu não colocar o _n, ele não vai pular a linha para mim lá no meu arquivo, ok? E vou fazer a mesma coisa com a segunda linha. Vou falar, essa é a segunda linha do meu arquivo. E aqui outro _n, porque lembrando, ele não vai pular a linha se a gente não especificar para ele que está pulando a linha. Antes do texto, a gente tem que colocar o arquivo onde está escrevendo, certo? Tanto em um quanto no outro. Então, o primeiro parâmetro é o texto. Então, o primeiro parâmetro é o arquivo, certo? É o ponteiro do arquivo. E entre o texto que estou botando e a variável, eu tenho que colocar o tipo que eu estou colocando. Nesse caso, a string eu estou usando %s. Se fosse só um caractere, eu usaria %c, ok? Mas aqui, como é um texto grande, estou usando %s. Então, ok. Aí aqui o meu fclose, ele está salvando as alterações, então isso aqui salva as alterações. E essa aqui é a parte que realmente altera o arquivo, ok? Então eu vou simplesmente agora compilar e rodar o programa. O programa rodou, vocês podem ver que ele não imprimiu nada aqui no meu terminal, porque eu não mandei ele imprimir nada. Ele só imprimiria aqui se tivesse algum erro, certo? Mas o que a gente pode ver é o seguinte, se eu abrir aqui minha parte de novo, a gente pode ver que ele criou um arquivo aqui chamado texto.txt, e se eu abrir esse arquivo, a gente pode ver aqui que ele escreveu a primeira linha e escreveu a segunda, dando um enter, né, quebrando a linha entre um e outro. Então a gente sabe que o nosso código está funcionando por enquanto. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou minimizar aqui o arquivo e a pasta. E vou fazer o seguinte, agora eu vou mudar o modo de leitura do meu arquivo para W, ok? Então estou escrevendo no meu arquivo. Só que o que eu vou fazer? Aqui eu não vou mais falar que é a primeira linha do arquivo. Vou escrever preciso comprar abacate. E aqui na segunda linha eu vou escrever preciso comprar cenoura. E vou salvar aqui o meu código e vou rodar novamente. Por quê? Se a gente está lendo o arquivo no modo W, o comportamento que a gente espera que tenha agora é ele sobrescrever o texto que existia lá no nosso arquivo, que lembrando era essa é a primeira linha e essa é a segunda linha. E ele vai sobrescrever isso com preciso comprar abacate e preciso comprar
cenoura, ok? Então vamos ver aqui, podemos rodar nosso programa e ver ele funcionando. O programa aqui terminou de rodar, a gente pode ver, novamente, ele não imprimiu nada, porque eu não pedi para imprimir nada. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou abrir aqui o arquivo e o que acontece. Vocês podem ver aqui que no meu editor de texto apareceu o seguinte, o arquivo em home Vinicius aula texto.txt foi mudado no disco, certo? Então, se eu atualizar, a gente pode ver que ele mudou o texto aqui dentro. Ele falou que precisa comprar abacate, precisa comprar cenoura. Então, ele apagou o texto que estava aqui e escreveu essas novas linhas. Toda vez que eu usar o modo W, ele vai sempre sobrescrever o que já está dentro do meu arquivo, certo? Então, a gente pode fazer aqui o que agora? Eu vou apagar. Deixa eu minimizar aqui antes meu arquivo. Então, minimizei o arquivo. E o que acontece? Eu vou agora apagar essa primeira linha aqui. Vou escrever agora em modo A. Vou fazer um for aqui qualquer. Eu vou começar em 0, percorrer enquanto menor do que 3 e aumentar meu índice de 1 em 1. Então, o que eu vou fazer aqui dentro desse for? Ao invés de usar o texto pré-definido, eu vou pedir para o usuário digitar esse texto. Então, eu vou criar aqui em cima, antes de tudo, uma variável char, chamada de comida, e ela vai ter tamanho 20. Eu vou fazer um vetor porque eu imagino que seja mais simples dessa forma, ok? E é o que eu vou fazer. Eu vou pedir para o nosso usuário digitar uma comida. Entre com a comida que você precisa comprar. Vou usar o scanf, ler no %s, certo? Que é uma string de caracteres. E vou colocar em comida. Ok? E aqui dentro eu vou colocar justamente a comida que o usuário digitou para o nosso fprintf botar dentro do nosso arquivo. Então, o que mais eu vou colocar aqui depois? Depois do fprintf, eu vou colocar um outro fprintf no mesmo arquivo, também %s, mas eu vou colocar simplesmente um contra/n, que é para ele pular a linha toda vez que o usuário digitar uma comida nova, certo? Então, eu vou salvar aqui e eu vou rodar o programa. Então, aqui ele está falando para a gente, para entrar com a comida que a gente precisa comprar. Então, eu vou colocar aqui abacate, pode ser hambúrguer, e a terceira comida vai ser milho. Então, ok, ele terminou de rodar o programa, eu não pedi para ele fazer nada mais, então depois que eu digitei aqui, ele simplesmente encerrou. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir meu arquivo. A gente pode ver que ele falou que o arquivo foi alterado no disco novamente. Eu vou clicar aqui em recarregar. E agora a gente pode ver que ele colocou debaixo das linhas onde a gente já tinha escrito as 3 comidas que a gente acabou de digitar. Então, por que ele escreveu embaixo e não sobrescreveu? Porque agora a gente estava usando a forma, eu vou minimizar aqui de novo o arquivo, a gente estava usando a forma de leitura A, certo? A gente estava lendo um arquivo como um arquivo para a gente adicionar ele no final. Então, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou abrir aqui o arquivo de novo e eu vou apagar essa parte aqui de cima e deixar tudo mais ou menos igual. Então, apagar isso aqui e vou fazer o seguinte, agora eu vou ler essas comidas que estão aqui dentro, ao invés da gente escrevê-las aqui, certo? Então, como é que eu faço isso? Vou vir aqui, vou minimizar novamente nosso arquivo e vou fazer algumas mudanças no nosso código, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou comentar essas linhas aqui, porque eu não estou mais usando o printf e não vou precisar mais que o nosso usuário digite nada para a gente. Então, eu vou deixar elas aqui, caso vocês precisem de uma referência depois para copiar no código de vocês. Mas eu não vou mais usar essas linhas aqui nessa aula. Então, agora eu vou ler o arquivo. Estou abrindo como um modo de leitura, certo? Então, eu não vou fazer nenhuma alteração nele. Eu vou simplesmente ler as comidas que estão lá dentro
depois vou imprimi-las aqui. Então, como é que a gente faz isso? Bom, na verdade tem um pouco mais que a gente precisa fazer antes de começar a ler do próprio arquivo. Então, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar uma função chamada fgets, que é também do stdio, certo? E o que essa função faz? Ela lê uma linha inteira até encontrar um contra/n. Então, o nosso arquivo tem vários elementos escritos nele, certo? Então, abrir aqui o arquivo. Nós temos vários elementos escritos nele. Então, nós temos o abacate, o hambúrguer e o milho. O nosso editor de texto não aparece para a gente, não mostra para a gente o contra/n aqui no final, certo? Porque o editor de texto usa o contra/n justamente para pular a linha, para saber onde é que ele tem que pular a linha, certo? Mas quando a gente está lendo pelo nosso compilador, esse contra/n aparece para a gente lá, por assim dizer, ok? Então, o que o fgets faz é ler caractere por caractere, do começo da linha até o final, até encontrar um contra/n. Quando ele encontra um contra/n, ele para e devolve o texto que ele encontrou. No caso, o texto da primeira linha vai ser abacate, o texto da segunda linha vai ser hambúrguer e o texto da terceira linha vai ser milho, certo? E aí o que acontece? Ele espera que a gente passe para ele alguns parâmetros. Então, se a gente colocar aqui o mouse em cima, até aparece para a gente. Ele espera um ponteiro do tipo char, uma variável inteira chamada n e uma variável arquivo, um ponteiro para um arquivo. Então, a gente pode usar a nossa variável comida como nosso ponteiro char, certo? No começo. Ele vai usar esse parâmetro comida aqui para colocar o que a gente está pegando de dentro do nosso arquivo. Então, por exemplo, na primeira linha a gente vai pegar abacate e vai colocar em comida o valor abacate, certo? É basicamente isso, de uma forma bem simples. O segundo parâmetro, que é o n, é até quantos caracteres a gente quer que ele leia, certo? Então, eu vou colocar aqui 100 porque é muito maior do que qualquer palavra que a gente colocou lá dentro, certo? Então, por exemplo, aqui ele leria até 100 caracteres ou até encontrar um contra/n na linha. Então, como a gente está usando palavras de 5, 6, eu coloquei 100 aqui só para a gente ter uma margem bem segura, certo? E aqui eu vou colocar o ponteiro para o arquivo que eu estou lendo, que é justamente o arquivo. Então, o que acontece? Esse fgets, ele vai devolver um ponteiro aqui, ele vai devolver um ponteiro para uma string também, certo? Char o cento fgets. Então, o que ele vai fazer com isso? A gente vai criar aqui um ponteiro string, eu vou chamar de resultado. Ele vai começar nulo e eu vou falar que resultado é igual a esse ponteiro que o fgets está devolvendo para a gente. Se ele não conseguir ler por algum motivo, o resultado aqui vai ficar nulo. Então a gente vai precisar fazer esse mesmo if para verificar se o nosso resultado foi nulo ou não. Ok? Então, só que ao invés de arquivo, a gente vai usar resultado aqui, certo? E a gente vai colocar o mesmo printf, erro na abertura do arquivo, mas ao invés de abertura, eu vou colocar erro na leitura do arquivo. Aqui faltou um ponto e vírgula. Ok? E agora o que a gente vai fazer? Se não tiver tido nenhum erro, a gente vai imprimir %s, contra/n, nós vamos imprimir a comida, certo? Como é que a gente imprime a comida? Aí a gente vai simplesmente usar a variável comida que a gente está sobrescrevendo aqui no nosso fget, certo? Então eu vou imprimir comida e talvez antes dela eu coloque aqui linha %d, só para a gente saber que ele está pegando da linha certa. Então, antes de comida aqui eu vou colocar um i, e o que esse printf está fazendo é basicamente o seguinte, ele vai imprimir linha 0, porque o nosso índice começa em 0, então ele vai falar comida que está na linha 0. Depois ele vai falar comida que está na linha 1, na linha 2 e assim por diante. Como o arquivo geralmente não começa na linha 0, eu posso mostrar aqui para vocês. Aqui, no meu editor de texto, ele fala que começa na linha 1, 2, 3, assim vai, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aqui, no i, ao invés de falar simplesmente para imprimir i, falar para imprimir i mais 1. Então, ele vai falar linha 1, linha 2, linha 3, que é a forma como a gente está mais acostumado de ver, certo? Então, ok, salvei meu arquivo.
e vou rodar o programa para a gente ver funcionando. A gente pode ver aqui que ele terminou de rodar. Ele imprimiu aqui na primeira linha abacate, na segunda linha hambúrguer e na terceira linha milho, que é justamente como estava lá no nosso arquivo mesmo. Então, a gente sabe que está tudo certo aqui com o nosso programa. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora é o que pode dar errado quando a gente está mexendo com os arquivos, certo? Então, lembra que isso aqui serve para prevenir um erro. Então, como é que esse erro geralmente pode ser causado? Digamos que ao invés de texto.txt, eu estivesse tentando ler um arquivo chamado text.txt. Esse arquivo não existe na minha pasta. Eu estou tentando abrir ele como modo de leitura apenas. Se eu tentasse abrir ele com modo de escrita ou com modo de adição, ele iria criar o arquivo para mim, mas o modo de leitura não faz isso. Então, se eu rodar aqui, a gente espera que o ponteiro seja nulo, porque ele não vai conseguir encontrar esse arquivo. Então, como o ponteiro vai ser nulo, ele vai cair aqui e nós vamos ver que teve um erro na abertura do arquivo. Então, agora que eu vou causar esse erro aqui propositalmente, eu vou rodar o programa para a gente ver se ele está funcionando como ele deveria. Então, a gente pode ver, agora que o nosso programa terminou de rodar, que ele falou que teve um erro na abertura do arquivo, mas ele conseguiu tratar esse erro, né? No caso aqui, a gente está simplesmente imprimindo uma mensagem de erro e retornando para o nosso programa parar de rodar. Então, o que acontece aqui? Se a gente não tivesse esse if, eu vou comentar ele. Se a gente não tivesse esse if e tentasse rodar o programa, isso daria erro para a gente mais para baixo, certo? Então, eu vou rodar aqui e vou forçar mais uma vez o erro para a gente ver. Meu programa terminou aqui de rodar e a gente pode ver que deu ruim. Ele não apareceu nada para mim no terminal e aqui embaixo para mim apareceu uma mensagem de erro, certo? Então, esse erro aqui a gente teria causado se a gente não tivesse usando esse tratamento aqui, ok? Então, eu vou parar a execução do meu programa para evitar causar algum tipo de problema no meu computador, certo? Então, eu vou voltar o if agora e vou fazer o seguinte. O nosso arquivo só tem 3 linhas, certo? Então, se meu for aqui tivesse uma quantidade maior de linhas, a gente espera que ele fosse tentar ler de uma linha que não existe. E o que vai acontecer? Quando ele tentar ler de uma linha que não existe, a gente vai cair nesse caso aqui, certo? O resultado vai ser um ponteiro nulo. E o que vai acontecer? A gente vai imprimir erro na leitura do arquivo e vai sair do programa para prevenir maiores erros, ok? Então, eu vou rodar, forçando esse erro acontecer para a gente ver o que acontece. Então, o programa aqui terminou de rodar, a gente pode ver que ele acusou o erro na abertura do arquivo e parou o programa sem mais problemas. Só que se eu tentasse rodar sem isso aqui, a gente teria um problema bem parecido com o que teve aqui com o arquivo quando a gente tirou o if, certo? Então, eu vou tirar esse tratamento e vou rodar o programa para a gente ver o que vai acontecer aqui, certo? Perdão, gente, ainda está dando erro na abertura do arquivo, porque eu não consertei aqui em cima o nome. Então, ele está caindo aqui de novo no print, porque o arquivo não estava com o nome certo. Agora que está o nome certo, agora sim ele vai cair nesse fora aqui dentro, ok? Então, vou salvar e rodar mais uma vez. Então, aqui o que aconteceu? Ele rodou o meu programa e ele imprimiu a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha e ficou imprimindo a última linha por mais e mais e mais e mais e mais e mais vezes, certo? Se ele estivesse aqui num loop, num while, por exemplo, ele continuaria isso aqui para mim por um período bem maior, ok? Então a gente poderia ter, por exemplo, um erro onde que a gente ficasse caindo em linhas infinitas aqui, certo? E ficasse imprimindo linhas infinitamente aqui, só a última linha. Então é bom a gente ter esses dois ifs, certo? Para prevenir esses erros de acontecerem. Então, é isso, gente. Não tem muito mais o que falar. Vou acabar a aula de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam se vocês gostaram. Deem um like se vocês não gostaram. Comentem caso tenham alguma sugestão ou então alguma dúvida sobre a aula de hoje. E se inscrevam no canal para não perder as próximas aulas. Então é isso. Até mais.